Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar. Esse é o último webinar do ano e a gente vai falar um pouquinho sobre o RSI. É o RSI, basicamente, que é um indicador fácil, mas a gente vai ver como que a gente pode tirar mais proveito desse indicador, tá? O meu nome é Isabela e eu sou uma das gestoras de conta VIP aqui na IKEA, pessoal. Aproveito, antes da gente já ir para o nosso conteúdo, para pedir a gentileza de vocês darem like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber aí as notificações sempre que a gente tem um webinar novo, tá? Que a princípio é toda sexta-feira, enfim, eu estarei aqui com vocês apresentando algum conteúdo. Aproveito também para falar, vocês podem deixar as perguntinhas aqui nas perguntas aqui abaixo do vídeo, enfim, que aí a gente vai respondendo conforme vocês façam aí as suas perguntinhas. Mas vamos direto ao ponto do nosso webinar, tá? Que é como negociar utilizando o RSI. Então, como eu mencionei, a maioria das pessoas utiliza o RSI da forma mais básica, tá? Que é observando sobre compra e sobre venda. Mas hoje a gente vai ver como funciona a convergência e divergência, tá? De alta ou de baixa. Então, a bear e a bull. Então, a gente vai ver essas questões, tá? Vamos lá para o nosso conteúdo já. Já vou mostrar alguns exemplos, como de costume, no final eu vou ao vivo na plataforma. E vou mostrar alguns exemplos que eu já deixei separado para vocês entenderem melhor aqui o conteúdo, o conceito do RSI e como que a gente vai utilizar ele. Mas vamos lá, pessoal. Então, basicamente, o RSI, como a gente conhece, ele tem aqui as baixas e as altas, tá? Então, sobre vendas e sobre compras. Ou seja, quando o mercado está muito baixo, o preço está muito baixo, ou quando o preço está muito alto, ok? E a tendência é sempre de reverter. Bom, basicamente, ele identifica possíveis mudanças futuras na direção geral da tendência. Ele identifica sobre compra e sobre venda, como eu mencionei anteriormente. E ele é um indicador baseado em momentum. Também ele é considerado um indicador leading, tá? Ou seja, um indicador leading, ele tenta nos mostrar o que poderá acontecer no futuro baseado em movimentos que já aconteceram no passado. Como que ele vai funcionar, pessoal? Ele vai medir o momento do ativo. Tá? Ele divide os ganhos médios pelas perdas médias para um determinado período de tempo, tá? A força relativa. A gente hoje vai utilizar esse RSI em formato padrão, tá? Conforme está na plataforma, que a gente está falando de 14 períodos, que é o padrão, tá? Não precisa mudar nada nele. Então, a linha de RSI varia de 0 até 100, 0 sendo, né, o ponto mais baixo e 100 o ponto mais alto. E quando a linha RSI passa de 70, é considerada sobrecomprada, tá? Se vocês tiverem outra configuração, tá? Eu mencionei isso no webinar passado. Por exemplo, eu gosto de alterar o RSI para 80-20, tá? Mas se você usa padrão, não tem problema nenhum. E quando a linha RSI passa abaixo de 30, é considerado sobrevendido, tá? Com esse indicador, os traders podem utilizá-lo, enfim, para encontrar bons pontos de entrada ou saída. E como que a gente vai usar esse RSI? Basicamente, uma negociação de compra pode ser colocada quando o RSI estiver sobrevendido, tá? Abaixo da linha 30 e cruza para cima, de baixo para cima a linha. Então, o que a gente vai ver aqui nesse exemplo? O RSI está sobrevendido, teve o cruzamento aqui, ó. Nesse ponto aqui, por exemplo, mesmo aqui já embaixo, a gente já pode entender de que o preço do ativo está muito barato e a tendência dele voltar a subir, ok? Mas basicamente o sinal do RSI é este, tá? Esse cruzamento aqui indicando que o preço começou a aumentar. Pessoal, a ideia de qualquer mercado é comprar barato e vender caro, tá? Então, sempre tenham isso em consideração. E também a gente tem a questão da negociação de venda, tá? Então, a negociação de venda pode ser colocada quando o RSI está sobrecomprado, ok?
ok? Acima da linha 70 e cruza de volta abaixo da linha verde, basicamente. Então, aqui nesse ponto, como a gente pode ver, teve esse cruzamento, o preço estava muito caro, a tendência é o preço começar a baixar, ok? Pessoal, lembrando que nada nesse mercado é 100%, então pode ser que o RSI esteja nos mostrando uma coisa e realmente não é o que está acontecendo, tá? Então, só para vocês terem sempre em mente que a gente está falando de um mercado de risco que nada é 100%. Então, tenham isso em consideração, utilizem a conta de treinamento para vocês se sentirem mais confortáveis quando, né, forem negociar com a conta real. E essa é a parte interessante que a gente vai ver agora do RSI, como utilizar ele com convergência e divergência, pessoal. Bom, basicamente, a convergência é quando o Price Action e o RSI se movem na mesma direção, tá? Então, as velas e o RSI estão seguindo na mesma direção, por exemplo, de alta ou de baixa. Os dois indicam a mesma coisa. Já a divergência é quando o Price Action e o RSI se movem em direções opostas. Ou seja, eu tenho o meu RSI lá mostrando uma queda, ok? Enquanto isso, as minhas velas estão num sentido de subida, ok? Então, isso basicamente é uma divergência. Nesse sentido, pessoal, a gente está observando o RSI, tá? Como a gente falou, o assunto desse webinar é o RSI. Então, a gente está observando a direção do RSI, não do Price Action. Depois eu vou mostrar para vocês os exemplos. Por exemplo, aqui nós temos uma convergência bullish. Então, o Price Action e o RSI exibem máximos mais altos, tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Tanto o RSI como o Price Action estão na mesma, estão indicando a mesma coisa, tá? O RSI subiu, o preço também subiu aqui. Subiu mais, o RSI subiu mais também aqui. Perfeito? Então, a gente tem o impulso bullish, né, ou de alta, que é mantido, né, ele faz isso e isso, e o RSI segue exatamente a mesma coisa. E o mercado segue numa tendência de alta. Agora, vamos ver uma divergência bullish, tá? E por que ela é uma divergência e por que ela é bullish? Bom, basicamente, o valor do ativo está mostrando uma baixa mais baixa, tá? Então, a gente tem uma baixa mais baixa aqui. Porém, o que acontece? Tá? O RSI está mostrando uma baixa mais alta. Então, deixa eu explicar para vocês de uma forma mais detalhada. Esse RSI ele está muito mais abaixo, tá? Neste ponto do que, na verdade, neste ponto aqui. Porém, essas velas estão mais altas do que essas velas aqui, entende? Então, ele está divergindo, não está mostrando como deveria, tá? Então, pode acontecer esse baixo aqui, por exemplo, se ele fosse de acordo com essas velas aqui, ele teria que estar um pouquinho acima deste. Porém, essa é uma divergência bullish e acontece, tá? Bull, pessoal, bullish quer dizer positiva, de subida. Então, esse ponto aqui deveria estar mais baixo, porque justamente essas velas estão mais baixas do que estas aqui, tá certo? Por isso que ele é considerado uma divergência bullish. E o momento bearish, tá? O momento de baixa está diminuindo. Porém, aqui, tá? Nesse ponto aqui, ele foi mais baixo do que neste ponto aqui. Então, ele está diferente, né? As indicações de Price Action e RSI estão diferentes. A gente vai se basear, neste caso, pelo RSI. Por isso que a gente está falando de uma divergência bullish. Perfeito? Aqui o mercado estaria fazendo isso, tá certo? E aqui o mercado estaria fazendo isso. Então, por isso é uma divergência. Acredito que não tenha nenhum segredo, só a mesma questão de você observar. Em acordo, se essas velas estão de acordo, né, com esse RSI e logo na sequência essa baixa aqui está de acordo com essa baixa aqui, ou seja,
né, teria que, se a gente fosse pelo price action, esse RSI teria que estar mais baixo do que este aqui. Bom, e aí o que a gente pode fazer? A gente pode traçar uma linha ligando as máximas mais próximas para identificar o potencial momento de reversão. Então, vocês podem observar aqui, basicamente fez esse movimento e, obviamente, ele foi para cima novamente, o price action, porque a gente está se baseando no RSI, pessoal. Bom, agora a convergência bearish, tá? A ação do preço e o RSI exibem mínimos mais baixos. O que a gente está vendo aqui? Tá? Converge, tá? Convergência. Eles estão fazendo exatamente o mesmo movimento, ou seja, esse preço aqui baixou, tá? Esse price action baixou aqui, o RSI baixou. Novamente, teve uma baixa mais baixa, o RSI teve uma baixa mais baixa também, tá certo? Então, eles estão de acordo. E o momento bearish ou de baixa é mantido, tá? O preço continua numa tendência de queda. Agora, vamos ver um pouquinho da divergência bearish, ou seja... basicamente o valor do ativo está mostrando uma alta mais alta, então ele aqui fez uma alta e aqui ele teve mais uma alta, e o RSI está mostrando uma alta mais baixa. Pessoal, eu sei que é um pouquinho confuso, mas quando a gente vê no gráfico, eu acredito que seja mais fácil de vocês entenderem o que eu estou tentando dizer. Vamos voltar aqui, deixa eu mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Bom, esse preço, ele está mais alto aqui, esse RSI, ele está mais alto neste ponto do que neste ponto aqui. Porém, o price action foi mais alto neste ponto aqui do que neste, tá certo? Então, aqui ele teve, por isso que é uma divergência, tá? Ele não está de acordo, o price action não está de acordo com o RSI. O RSI está mostrando uma bearish, tá? Aqui seria demonstrando uma tendência mais bearish, do que mais bullish, como aqui no price action. Então, a gente está falando entre convergência e divergência do price action, mas se baseando no RSI, perfeito? E o impulso de alta está diminuindo. Então, basicamente, foi essa questão. A gente, novamente, pode traçar uma linha ligando as mínimas mais próximas para identificar o potencial momento de reversão. Ou seja, né, dessa baixa até esta alta. E o mercado entra nessa tendência bearish, exatamente como o nosso RSI mostrou, tá? Como a tendência do nosso RSI mostrou. Perfeito. Agora vamos aqui para a plataforma, pessoal, para eu mostrar para vocês alguns exemplos que eu separei, tá? Bom, aqui a gente está vendo o CAD CHF, tá? Bearish. A gente sempre vai basear se é bullish ou bearish pelo RSI, não pelo price action. E aqui a gente está vendo velas de 30 minutos, tá? Eu deixei no Forex mesmo, CAD CHF, onde a gente pode ver que tanto o RSI como o Price Action identificam aqui essa tendência bearish, tá? De baixa. Então, eles estão de acordo, tá? Eles estão convergente. Então, ambos estão indicando a mesma direção. Perfeito. A gente tem este primeiro exemplo aqui. Nosso segundo exemplo, pessoal, é uma divergência bearish, tá? Por que bearish? Porque o nosso RSI neste exato ponto nos mostra uma queda, porém o nosso price action nos mostra uma alta, tá certo? Então, por isso, eles estão falando, o RSI não está de acordo com o price action. Aqui, como vocês podem ver, neste ponto, né, passou deste ponto aqui, basicamente, o mercado entra numa boa tendência de queda. Então, a gente está falando aqui de uma divergência bearish.
bearish porque a gente observou o nosso RSI, tá? Desde o começo a gente observou aqui o nosso RSI. E o último exemplo que eu separei para vocês é das ações da Apple, tá? De longo e curto período também. Bom, aqui a gente tem uma divergência bullish, tá? Por quê, pessoal? Porque o nosso RSI nos dá a entender que está sendo um momento mais bullish, mais de alta, porém o nosso price action está nos dando esse momento bearish, tá certo? Então, como vocês podem ver a direção das linhas aqui, uma está indicando subida, o RSI, e outra está indicando descida, tá? Está indicando uma queda de preços. Então, por exemplo, esse RSI que eu apliquei é o padrão, tá? Eu não mudei nada. RSI, aplica, pronto, conforme ele tá. Mas se a gente colocar 80-20, vai ficar ainda mais evidente essa tendência, essa direção aqui que o RSI está tomando, né? Uma tendência bullish. Então, a gente tem essa questão. E mais, se a gente reparar também neste ponto, tá? Também esse preço, né? um período um pouco menor de tempo, aqui nos mostra uma queda, tá? Aqui nos mostra um bearish e aqui nos mostra levemente um bullish, tá? Uma tendência de alta. Mas bom, como a gente está falando, essa estratégia, esse uso do RSI, a gente vai se basear nas nossas entradas pelo RSI, tá certo, pessoal? Porque é uma estratégia de RSI em si. Então, a gente vai se basear sempre no que nos mostra aqui esse RSI ao invés do price action, tá certo? Bom, acredito que não tenha ficado dúvidas, tá, pessoal? De qualquer forma, se ficou alguma questão, deixem aqui nos comentários, tá? Aproveito também para falar, quem está caindo de paraquedas aqui, não tem uma conta na IK, está interessado em abrir uma conta nova, existe um link aqui na descrição do vídeo que você pode abrir a sua conta totalmente gratuita, pessoal, você não paga nada, enfim, e você recebe uma conta com um saldo fictício, justamente para que você possa treinar, enfim, possa entender como que funciona a plataforma, como que funciona o mercado, sem que você arrisque o seu dinheiro real. Então, fiquem à vontade caso vocês queiram aí abrir uma conta. Vamos nos encaminhando aqui para o final do nosso webinar. Apenas algumas notas, enfim, algumas observações, pessoal. Como vocês sabem, os indicadores, como todos os indicadores, o RSI não leva em consideração as notícias e anúncios de mercado, tá? Então, a gente está falando puramente de análise técnica, não de análise fundamental. Quando a gente falar de análise fundamental, nós vamos observar as notícias de mercado para, então, negociar, perfeito? E também os traders mais experientes utilizam o RSI em combinação com outros indicadores que vão exibir volume, volatilidade e tendência, tá certo? Então, apenas 2 questões para que vocês tenham em consideração quando forem negociar. A princípio é isso, pessoal. Como eu mencionei, vocês podem deixar as perguntinhas aqui no chat, que aí a gente vai respondendo, enfim, conforme vocês forem perguntando. Esse é o nosso último webinar do ano, quase Natal, um excelente Natal aí para vocês, aproveitem com a família, enfim. Novamente, pessoal, aproveitem para darem like, se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho para que vocês não percam os webinars agora para o ano de 2023. Meu nome é Isabela e eu sou uma das gestoras de conta VIP aqui na IK Option. Agradeço a sua participação e nos vemos aí em 2023. Até mais!